meus alunos do 7º ano A, tudo bem com vocês? Estamos aqui na reta final do nosso bimestre, né? Bimestre se encerrando, dia 31 de julho acabou o bimestre, né? A professora vai enviar as atividades essa semana, a última semana de atividades novas aí, né? Pra gente cumprir com o conteúdo do segundo bimestre. Estamos tranquilamente corretos, conseguimos dar conta da matéria, né? Tudo que era para ser visto aí foi visto neste bimestre. Então, o que nós vamos fazer essa semana? Essa semana é a última semana para a gente aprender alguma coisa diferente. Depois a professora vai dar uma revisada e uma corrigida nas questões, tá bom? Então, olha só. As atividades dessa semana, da semana do dia 15 até dia 21, tá? Não esqueçam. O que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos trabalhar com a habilidade utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Nós vamos continuar falando de sequências, só que agora nós vamos usar a sequência junto com a expressão algébrica. O que era a expressão algébrica? É quando tem letrinha e número na mesma conta, não é isso? O que é que nós faremos? Então, após vocês assistirem essa explicaçãozinha feita pela professora, vocês vão lá na apostilinha realizar as atividades, que eu vou explicar também, né? Qual a página que nós faremos? A página 78 e a página 79. Nós vamos fazer a atividade 1 apenas, tá? Atividade 1 inteira. É ela que nós vamos fazer. Tem alguns exercícios aí e a Pro vai lá explicar para vocês o que faz. Então, olha só. Os recursos. Recursos é aquilo que a professora usa para chegar até vocês, né? O que a gente precisa usar nas nossas aulas? Então, a gente usa as videoaulas, caderno de classe, caderno do aluno, celular, régua, lápis, borracha. Avaliação. A avaliação é contínua, né? Como que eu avalio vocês? Então, durante todo esse período que a gente está distante, através das fotos que vocês me mandam, da nossa interação pelo WhatsApp, não é isso? Os instrumentos de verificação são as fotos que mandam para mim no WhatsApp ou no e-mail. Orientações e devolutivas, né? Todas as orientações a professora põe na videoaula e coloca no PDF, no documento, para vocês lerem novamente, tudo bem? Lembrando que a realização dessas atividades, pessoal, ela implica no quê? Na presença e na participação de vocês no bimestre, tá bom? Então, é necessário fazer nas datas corretas aí, seguir o cronograma de uma semana. As devolutivas a professora vai fazendo aos poucos aí nas videoaulas com vocês. Então, eu fiz uma correção semana retrasada, hoje, semana passada é essa a matéria nova, semana que vem eu volto corrigindo, tá bom? Então, vamos voltar lá no que é para fazer. O que é para fazer mesmo, então, pessoal? Pro atividade 1 da apostila, lá da página 78, 79, situação de aprendizagem 5. Vamos ver isso na prática? Então, vocês peguem a apostilinha de vocês agora. Vamos lá, na página, olha, que página que nós vamos? 78. Abram para mim a apostilinha na página 78 e vamos acompanhar comigo aqui a explicação. Então, nós vamos lá hoje, essa semana, trabalhar com a atividade 5. O que é isso, Pro? O que nós vamos falar? Encontrando expressões algébricas. Nós vamos virar caçadores de expressões algébricas, junto com uma sequência. Então, vamos juntar sequência e expressão. Então, olha só. Observe a sequência, que eu tenho uma sequência de números, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Vocês têm que completar este quadro aqui. Não é isso? Olha só. Posição do termo da sequência. O primeiro termo é 4, o segundo é 5, o terceiro 6, quarto 7 e assim por diante. Aqui é a coluninha dos termos, aqui é a coluninha dos números, dos resultados. E aqui é a expressão. Que fórmula, que continha que eu usei, que eu posso pegar qualquer termo que vai dar certo a minha resposta. É isso que é encontrar uma expressão algébrica que está gerando a minha sequência. É uma formulazinha que para qualquer posição de elemento que a gente coloque lá dentro, vai dar o resultado certo. A gente não precisa ir fazendo de um em um. Eu posso usar a fórmula, pegar o 10º termo, o 20º, o 100º e colocar lá dentro,
que eu vou ter o resultado. Não preciso fazer de um em um, como a gente vem fazendo. Então, e vem aí a expressão algébrica na sequência, ela vem para quê, pessoal? Ela vem para facilitar, perdão, ela vem para facilitar a nossa vida. Bora, vamos ver isso? Então, olha só. Aqui tem que dar 4. 1 mais 3, 4. Aqui tem que dar 5. Segundo elemento. 2 mais 3, bateu com o segundo resultado. Aqui tem que dar 6. 3 mais 3, 6. Olha só, pegou o terceiro elemento e pôs aqui. Ai, professor, eu tô percebendo uma coisa nessa tabela. Esses números que estão em vermelho aí, eles representam a posição do meu termo aí na sequência. Quando o termo é 1, eu coloco 1 mais 3. Quando o termo é 2, eu coloco 2 mais 3. Quando o termo é 3, eu coloco 3 mais 3. Quando o termo é 7, eu coloco, então, quando o termo é 7, eu coloco o quê? 7 mais... 7 mais 3, pro. Quando o termo é 6, o que eu coloco? É o termo mais 3 que a gente tá usando aí nessa sequência. O termo, então a gente tá colocando o termo e somando a esse termo 3. E aí está batendo certinho com os nossos resultados. Pronto, pessoal, criamos uma fórmula, criamos uma expressão algébrica. Então, olha só. Independente da posição, a gente está sempre somando o quê? 3. Então, essa posição ela está mudando, ela chama de variável, ela está variando. Eu posso chamar ela do quê? De x, posso chamar ela de n, eu vou chamar ela de uma letrinha, porque ela está assumindo valores diferentes de acordo com a posição, tudo bem? E o que é fixo? Esse mais 3, então o mais 3 é fixo da fórmula. Então, para eu montar uma expressão, uma fórmula, como ficaria? Olha que legal. N mais 3. Quem que é o N? O N é o que? A posição. Então, olha, no lugar do N, eu coloco a posição. Mais 3. Vai bater sempre com o resultado aqui da nossa sequência. Então, olha, N mais 3. Se eu quisesse saber aqui o 20º termo, vamos supor que a Pro quer saber quanto que vai valer o 20º termo. Eu ia colocar o 20 aqui. E como que eu ia saber? Era só fazer o quê? O termo, quem que é a posição dele? 20. Mais quanto? Que é fixo, que não muda? O 3. Que daria quanto aqui, então? 23. Que legal, Pro! Então, é uma fórmula para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que fazer de um em um até chegar no elemento que a gente quer. A gente pega a fórmula, joga dentro da fórmula a posição e a gente encontra o valor do termo. Muito legal, né? Então, esse exercício, o primeiro, o que era para fazer aqui? Vocês podem olhar essa tabela, preencher como a professora fez, achar aqui esses valores do 5º, do 6º, do 7º e vamos responder. Letrinha A. Encontre o 12º e o 28º termo utilizando essa expressão algébrica, que é a formulazinha. Então, a gente não vai continuar aqui 8, 9, 10, 11, até chegar no 12, até chegar no 28. Não, a gente vai direto substituir o N pelo termo, porque o N é o termo. Então, olha, como que ficaria a dica aqui? Então, eu quero saber quanto que vale o 12º elemento. A minha fórmula é o elemento mais 3. Então, como que ele ficaria aqui? Pro elemento, que é 12º, mais 3. Vou fazer aqui e eu já vou encontrar quanto que vale esse 12º. A mesma coisa com o 28º. 28 mais 3, eu sei quanto que vale esse elemento, tá bom? Isso que é para fazer na letrinha A. Aí vamos para B. Utilizando essa expressão, determine o termo número 100. Então, vocês vão vir aqui no lugar do N, vai colocar quanto agora? 100. Então, fica 100 mais 3, eu consegui encontrar o 100º termo. Aí vai responder, é possível encontrar quantos termos da sequência com esta expressão aqui? Explique. Como assim, Pro? Eu posso encontrar só 20 termos? 30?
40, 100, 500? Quantos termos que a gente pode encontrar com essa formulazinha aqui, com essa expressão algébrica? Esse n, ele serve para qualquer número, qualquer posição. Então, ele é o quê? Infinito. Eu posso ter infinitos valores aí que eu queira encontrar, que quando eu coloco aqui, eu encontro o valor numérico dele. Então, existe fim para o n? Não. O meu n, ele é o quê? Infinito. Não tem o valor. Qualquer posição que eu coloque no n, eu encontro o valor do elemento, tá? Pode ser 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, não importa. Então, vai responder na letrinha B. Aí, nós vamos agora para a atividade 1.2. Vamos ver o que pede a 1.2. Olha só, lá na página 79. Observe a sequência e complete o quadro. Percebam que é o mesmo raciocínio que a gente usou na tabela anterior. Então, a prova vai explicar. Aqui eu tenho, então, a coluna da posição. Aqui eu tenho a coluna do número. E aqui eu tenho a coluna da expressão. Perceba, aqui o termo é 1. Aqui tem que dar 5. 5 vezes 1, 5. Aqui o termo é 2, tem que dar 10. 5 vezes 2, 10. Aqui o termo é 3, tem que dar 15. 5 vezes 3, 15. Aqui o termo é 4, tem que dar 20. 5 vezes 4, 20. Aqui o termo é 5. O que está se repetindo aqui, que está em preto? O 5. Então, perceba que esse 5 é fixo. Eu estou multiplicando a posição do termo, de cada termo, por quanto? Por 5. O 5 não muda. Quem que está mudando? Aí a posição do termo. Aqui eu quero saber o valor numérico do quinto termo. Então, aqui vai ser 5 vezes 5. Eu quero saber do sexto. Então, é 5 vezes 6. Eu quero saber do sétimo. Então, é 5 vezes 7. Aí, vocês fazem a continha. 5 vezes 5, 25. Então, o quinto termo, ele vale quanto? 25. O sexto termo é só fazer a continha e colocar aqui. O sétimo também. E o n? O n, pessoal, é aquele que é a expressão algébrica que gera essa sequência. Então, quem que é o fixo aqui mesmo, que não muda? O fixo a gente copia, que é o número fixo. Quem que é o número fixo? 5. Vezes, essa bolinha aqui é vezes, tá? Para quem tem dúvida, a gente já no ensino fundamental costuma-se usar o vezes para a bolinha para não confundir o x com a expressão algébrica, porque a gente usava lá no Fundamental 1 o x para a multiplicação, não é isso? Agora a gente usa essa bolinha, esse pontinho para indicar o vezes. Então, o vezes da matemática é uma bolinha, porque eu posso pôr o x de letra da expressão que não vai dar problema, tá bom? Então, esse 5 é fixo, olha, eu estou multiplicando cada termo por 5. E o termo a gente chama do que mesmo? De n. Então, será que a minha fórmula seria 5 vezes o n? Quando o termo, então, é 7, 5 vezes 7. Quando o termo é 30, vai ficar 5 vezes 30. Quando o termo é 200, vai ficar 5 vezes 200. Beleza, achei uma expressão algébrica que gerou a sequência, tá bom? Mas vocês preencham certinho. A 1.3, analise a sequência. Quais regularidades é possível verificar nessa sequência? Qual que é a regularidade? Nós estamos multiplicando cada posição por quanto? O que é fixo aqui? O que é fixo? O 5. Então, a gente multiplica cada termo por 5. Qual que é a regra de formação dessa sequência? A regra de formação, pessoal, é a fórmula, essa aqui que a gente acabou de encontrar. 5 vezes a posição. Como você encontra o 20º termo? Eu vou vir aqui no lugar do n, e quem que a gente vai colocar? 20. Quando eu faço a continha, eu sei qual é o valor numérico do 20º termo, não é isso? Muito bem. Agora, 1.4. Vamos lá na 1.4. Observe a sequência. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Ela está representada aqui, ó, pessoal, geometricamente. Então, essa é a posição. Então, o primeiro termo, ele tem quantos elementos? 5. O segundo termo, ele tem quantos? 10. O terceiro termo, ele tem quantos? 15. Que bom. O quarto termo, ele tem quanto, pessoal? 20.
Ah, então o quinto vai ter quanto? 25. Muito bem. Descubra qual é a sua regra de formação. Construa um quadro relacionando a posição do termo, o termo da sequência e a expressão. Então, nós vamos montar uma tabelinha. Tabelinha como essa aqui, olha. Olha só. Primeiro termo tem 5. O segundo tem 10. O terceiro tem 15. O quarto tem 20. Será que esse 1.4 não é igual a esse 1.2? Será? Olha, observe. O primeiro elemento tem 5. Então, o primeiro termo, 5. O segundo termo, 10. O segundo termo, 10. E assim por diante. Então, olha, essa tabela já é a representação geométrica dessa questão 1.4, que está desenhada nas bolinhas. Percebam isso? Preciso fazer novamente, então? Não precisa fazer novamente. Então, já basta vocês observarem aqui que elas são o quê? Iguais, tá bom? Aí, descubra qual que é a regra de formação. A regra de formação é a mesma coisa. 5 vezes a posição, né? E aí, construir o quadro não precisa, que vocês já vão fazer aqui acima. A 1.5 agora. Vamos ver a 1.5. O que é para fazer nessa questãozinha que é a última, né, dessa semana. Então, é bem pouca coisa. Olha, questão 1.5. Observe a sequência. Esse é o termo. Então, o primeiro termo tem quantas bolinhas? Ah, professora, primeiro termo tem 3. O segundo termo tem quantas bolinhas aqui, pessoal? Ah, tem 6. O terceiro termo tem quantas bolinhas aqui? Ah, tem, vamos ver, 2, 4, 6, 8, 9. Ah, aqui eu tenho 9. Aí, depois que eu descobri, então, que aqui é a posição, aqui é o número de termos. Então, primeira posição, 3 bolinhas. Segunda posição, 6 bolinhas. Terceira posição, 9 bolinhas. Letra A. Circule a expressão algébrica que representa a sequência acima e explique por que fez tal escolha. Qual dessas expressões algébricas que estão formando aí essa sequência? Quando aqui esse valor 1, 2, 3, ele é o valor de quem? Da posição, não é? Da posição do termo. A gente chama isso do quê? De N. Posição é N. E aqui é o valor numérico. Quer dizer que quando eu venho aqui no lugar do N e coloco 1, tem que dar quanta continha? 3. Então, aqui, olha, é sempre vezes, tá? Quando eu tenho um número, uma letrinha, eu multiplico. Como que ficaria aqui? 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Deu 2 bolinhas aqui? Não, então essa fórmula já não tá certa, essa expressão para sequência. Aí você testa 2. 3 mais N. Se eu fosse, então, testar para a primeira, o meu N aqui, a primeira posição é 1. Ficaria 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Aqui deu 4 bolinhas? Não sei. Então, vocês vão ver qual dessas 5 expressões algébricas que formam a sequência. Só tem uma que é correta. Letra B. Quantas bolinhas tem o quinto termo da sequência? E o 17º termo? E agora, Pro? O que faz? Bom, vocês já vão ter aqui na letra A descoberto a fórmula que gera a sequência, não é isso? Depois que eu descobrir a fórmula, eu vou no lugar do N, que esse aqui é o elemento. Então, aqui eu tenho N. No lugar do N, a gente vai substituir ele por quanto? Por 5. Aí, vamos supor que a fórmula fosse essa aqui. 3 vezes o 5. Depois, por 17. 3 vezes o 17. Então, você vai ver qual é a fórmula que você encontrou na letra A que está gerando a sequência, vai lá no lugarzinho do N, coloca 5, faz a continha e vê o resultado. Depois coloca 17, faz a continha e vê o resultado. Beleza? E a última, que é a letrinha C, escreva os 7 primeiros termos desta sequência. Então, eu quero saber os 7. Eu já tenho quantos termos aqui? 3. Aí, vocês vão fazer para mim, então, aqui depois. O quarto termo, quantas bolinhas tem? O quinto termo, quantas bolinhas tem? O sexto termo, quantas? E o sétimo termo. Vocês podem fazer aí. Eu quero as duas representações, a geométrica e a de número.
número. Então, vocês vão desenhar as bolinhas. Na quarta, quantas bolinhas eu tenho. Na quinta, quantas bolinhas. Na sexta, quantas. E na sétima. E depois, qual é o valor numérico. Na quarta, eu tenho 10 bolinhas. Na quinta, 20. Na sexta, 40. Na sétima, 80. Só um exemplo. Então, vocês vão fazer aí pra mim até a sétima posição. Eu já tenho 3, vocês vão preencher até a sétima, tudo bem? Difícil a matéria dessa semana? Não. Então perceba que a gente juntou o que a gente aprendeu no bimestre. A gente aprendeu o que? A expressão algébrica. Aprendeu o que? Aprendeu sequência. Aqui juntou a expressão algébrica que a gente aprendeu com a sequência, né? E ficou legal porque facilitou a nossa vida, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? Que a gente consiga encerrar esse bimestre com êxito aí, todo mundo fazendo as atividades, entregando no prazo. Olha só, qualquer dúvida pode falar com a professora, tá? A professora está aqui para isso, para ajudá-los. Não precisa ter vergonha, tudo bem? Não existe pergunta idiota. Tudo que vocês tiverem dúvida, me pergunte que a professora vai ajudá-los, tá? Meu papel é esse, eu tô aqui pra isso. Tô morrendo de saudade, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!